Fala galera, agora vamos começar uma série nova. O último vídeo a gente criou esse projeto aqui, é um sistema de cadastro de pedidos, você cadastra cliente, produtos e pedidos. E a gente fez tudo num arquivo só. O objetivo agora vai ser refatorar ele utilizando Clean Architecture e Solid. Para arquitetura limpa, a gente vai se basear aqui nesse livro aqui do querido Uncle Bob, tá? Livro que eu recomendo. Nós vamos passar aqui por Domain, Use Cases, Repository e a camada de UI, beleza? No final, tu não vai só entender como organizar as pastas, mas porque cada coisa fica onde tá. Vamos olhar aqui alguns problemas de como tá hoje, né? Por exemplo, eu tenho a função aqui cadastrar pedido. Eu já tenho uma validação aqui de clientes, outra de produtos. Aí dentro de cadastrar pedido eu chamo uma função de listar clientes, não faz sentido. Aí eu valido de novo, aí eu listo produtos, valido. Aí depois eu crio ele no construtor. Aí eu salvo, ele faço a persistência e ainda calculo o total no final. Então assim, funciona esse código? Pô, funciona. Só que para dar manutenção nisso aqui, ou escalar ele, fazer novas features, ou mudar algo de infraestrutura, ia ser um problemaço. E, por exemplo, digamos que eu preciso agora alterar a forma de persistência, em vez de armazenar em memória, eu preciso agora ou gravar num arquivo ou num banco de dados, numa SQL, um Postgres. Eu ia ter que refatorar muita coisa, ia estar muito suscetível a começar a criar bug e tudo mais, né? E o que é o Clean Architecture? O que é a arquitetura limpa? A ideia central é simples, cada camada só conhece o que está mais interna que ela. O domain não sabe que existe um banco de dados. O use case não sabe se a entrada vem de HTTP ou CLI. Isso é regra de dependência. Tudo aponta para o centro, como a gente está vendo aqui nesse diagrama. Tá. Vamos já começar nesse primeiro vídeo de introdução criando as pastas que a gente vai precisar. Vamos começar com o domain. O domain aqui é o coração do projeto, onde vai ter as entidades, as structs, as regras de negócios pura. E essa pasta ela não importa nada externo, nem banco de dados, nem HTTP, nada. Se o teu domínio depende de alguma lib externa, pode ter certeza que tá errado, tá? Agora vamos criar o use case. O use case é aqui onde ficam as ações do sistema, criar pedido, listar pedido, cancelar pedido. Cada arquivo dentro dessa pasta ela é uma ação. O use case ele conhece o domain, mas ele não sabe qual é o banco de dados. Ele fala com uma interface. Quando a gente for implementar vai ficar mais claro. Agora vamos criar a repository. Aqui na repository fica a implementação de acesso a dados. Não quer dizer que tem que ser banco de dados, pode ser arquivo, pode ser em memória, pode ser num RED, sei lá, qualquer lugar que você faz persistência de dados. Por enquanto aqui vai ser em memória, mas a estrutura já vai estar pronta se eu quiser trocar para um banco, por exemplo, MySQL. Isso aqui é o Dependency Inversion do Solid na prática, beleza? E aí a gente vai ter também a pasta do UI. Aqui na pasta do UI, a gente coloca handler, mas aqui é só para ficar um pouco mais explícito. É a camada de entrada. Basicamente tudo que o usuário vê ou interage, pode ser um HTTP, um CLI
ou qualquer outro meio de entrada. É a camada mais externa e a que mais muda, né? E aí a gente vai ter também esse arquivo, o main.go, que é aqui onde tudo se conecta. É o único lugar do projeto que conhece todas as camadas. Ele instancia o repositório, injeta no use case, injeta na UI e sobe a aplicação. Bem simples. Então no próximo episódio a gente começa pelo coração do projeto, que é o domain. É onde ficam as entidades e as regras de negócio. É a única camada que não depende de nada externo. Vamos para o nosso pacote domain, nosso primeiro pacote aqui dessa refatoração com arquitetura limpa e solid. Então vamos começar aqui na nossa primeira camada, que é a camada de entidades, ou Entity Layer. Relembrando, na arquitetura limpa, o domain ele representa as regras de negócios universais do sistema, né? Aquelas que existem independente de tecnologia, né? Se amanhã a gente trocar, por exemplo, a forma de persistência de dados, não impacta as nossas regras de negócio, né? Qual que seria um impacto, por exemplo, se eu importo aqui num domain meu, aqui de clientes, por exemplo, algo do SQL, por exemplo, se porventura dá algum erro de driver, de banco ou algo assim, eu nunca vou saber aonde foi de cara, onde que foi o problema, né? Por isso a gente isola. E quais que são as regras dessa camada, né? Ela contém apenas entidades de negócio e suas regras de criação e validação. Ela não depende de nenhum outro pacote interno do projeto. Ela não conhece repositório, use case e UI. Ela pode ser testada totalmente de forma isolada, né? Sem banco, sem rede, sem terminal. Então vamos começar construindo o nosso primeiro aqui, que vai ser o cliente. Package domain. Não vou importar. Vamos começar criando a nossa struct cliente. Aqui ele vai ter um ID inteiro, um nome string e um inteiro. Por que uma struct e não uma classe com getter e setter, né? O Go ele não tem classe, né? Aqui a gente não vai ter lógica de encapsulamento necessária além da validação do construtor, né? A nossa proteção ela não está em getter e setter, né? Ela vai estar dentro do construtor para garantir que toda a criação passe pelo método construtor que a gente vai criar, que é onde as validações ocorrem, né? Então aqui a gente tem a struct e aí agora a gente vai criar o nosso construtor. Novo cliente, receber um nome string e a idade. Então ele vai retornar um ponteiro de cliente e o erro. Então vamos lá, fazer as validações. Nome igual vazio, return new, nome, vamos deixar assim mesmo, nome is required. Vamos para a segunda validação, if idade maior ou igual a 0 e idade maior 150. Vou deixar as mensagens padrão que tá vindo aqui do autocomplete mesmo. E aí a gente vai retornar um ponteiro de cliente, tornando o nome e idade e faltou o new. Feito. Por que a gente está retornando um ponteiro aqui no nosso construtor e não o valor? Dessa forma a gente envia cópia da struct toda vez que vai usar cliente, toda vez que for passar entre funções, né? Então quando eu estiver ali mexendo no repository, use case e aqui no domain, sempre vai ser a mesma posição na memória, né? A gente não precisa ficar alocando várias vezes memória para a mesma coisa, né? Só um ponto importante, aqui eu estou criando esse struct no heap da memória, que ele é gerenciado pelo garbage collector do Go. Só
tem que tomar muito cuidado que se você estiver mexendo com volume alto de dados, por exemplo, lá na frente a gente vai criar uma integração e mexer com volume de pedidos, tem que tomar cuidado para não sobrecarregar o garbage collector do Go. Tá? Então não pode sair usando de qualquer forma o retorno de ponteiros aqui, beleza? Qual a importância de conseguir construir um cliente apenas aqui com o construtor? É que dessa forma, nenhum lugar do código você vai conseguir criar um objeto cliente, por exemplo, com nome vazio ou idade negativa. Obrigatoriamente sempre vai ter que passar pelo construtor, onde vai ser feito as nossas validações, né? E também aqui no nosso cliente, nós temos a letra S do Solid, que é o princípio de responsabilidade única, né? A única coisa que esse cara faz é um novo cliente, validar os dados e fazer um novo cliente. Ele não sabe salvar, ele não sabe exibir, não sabe como que gera um ID, nada. Perfeito? E por que a gente está retornando error aqui e não dando um panic ou retornando 0? Porque se utilizar panic, ele para a execução do sistema e 0 pode... O 0 ele seria tipo silencioso, né? Ele passaria talvez dados inválidos adiante sem as outras entidades perceberem, né? Então, dessa forma a gente garante que repositório, use case e UI sempre vão tratar o erro da forma que cada entidade precisa, né? Então, a nossa entidade cliente é essa. Vamos criar uma nova agora, que é o produto. O produto vai ser muito parecido com o cliente. Ele vai ter um ID inteiro, um nome string e um preço float. Também vamos ter o nosso método construtor e novo produto, que vai receber inteiro, nome, perfeito, e vai retornar. Lembrando que quando eu tenho dois retornos, eu preciso colocar entre parênteses. Então vamos fazer as validações e nome vazio, que ele já está preenchendo aqui para mim. E preço menor que 0, ótimo. E vamos também retornar um ponteiro de produto e nome, preço, opa, e new. Então aqui a nossa entidade de produto é igual à de cliente, só muda algumas validações. Por que a gente está aqui meio que repetindo a validação de nome? Porque cada entidade é específica. Pode ser que aqui no produto, daqui a algum tempo, entre uma regra de negócio nova que eu preciso que o nome tenha no mínimo 3 letras. E lá no cliente não. Então já quebraria, né? E aqui temos também a letra S do Solid, que é o princípio de responsabilidade única. Que esse cara, a única coisa que faz é validar os campos e fazer um novo produto. A mesma coisa que cliente, ele não sabe exibir informação, ele não lê banco de dados, nada. A única coisa que ele faz é um novo produto. E agora vamos para a nossa entidade pedido, que é a mais importante. O pedido aqui é a nossa entidade central, né? Ele é o que agrega o cliente, agrega um produto e uma quantidade para registrar a transação, né? Em DDD isso seria chamado de aggregate root, mas não é tema aqui desse vídeo, só para falar. Então vamos começar criando a nossa struct de pedido. Pedido struct. Ele vai ter um ID inteiro, um cliente apontando um produto, apontando um ponteiro, a quantidade e o total. Beleza. Por que cliente e produto aqui são ponteiros? Primeiro, sem duplicação de dados. Segundo, eficiência de memória.
Passar um ponteiro é muito mais barato para a memória do que ficar copiando struct nas chamadas de função, né? Outra vantagem de utilizar o ponteiro é que toda função que receber um pedido para fazer alguma coisa, ele vai ter acesso ao cliente e ao produto daquele pedido. Porque não tem como você criar um pedido sem cliente e produto. Então, quando você criar, eles vão existir dentro do pedido, porque a gente vai estar apontando os ponteiros de cliente e produto. Se fosse por referência, e se não fosse o ponteiro, e eu quisesse acessar a informação do cliente ou produto desse meu pedido que eu criei, em outra função, eu teria que ficar buscando no banco de dados, por exemplo, essas informações, tá? Agora, vamos criar o construtor do pedido. Ele vai receber inteiro, ID, cliente, produto e a quantidade. E vai retornar ponteiro de pedido. E beleza, a gente vai validar aqui se cliente, beleza. Se produto for null, vamos validar a quantidade. Acho que a gente não precisa. E vamos fazer o nosso total. Total vai receber quantidade vezes produto ponto preço. Aqui, colocar produto aqui, né? Ótimo. E vamos também retornar um ponteiro de pedido. Faltou a vírgula aqui. Então a nossa entidade de pedido é isso. É muito parecido, mas eu acho que deu para ficar claro qual o intuito de utilizar a nossa camada de domínios. Aqui em pedido nós temos dois princípios do Solid, que é de responsabilidade única e o princípio aberto-fechado, né? Que é o open-closed aqui essa nossa entidade. Se eu precisar adicionar uma regra nova aqui na nossa entidade, ela não vai impactar quem está usando ela. Então, por exemplo, eu quero fazer um desconto por quantidade, uma validação, a gente só adiciona um campo e um bloco de validação aqui, sem ficar modificando use case, repository e UI, por exemplo, tá? A gente vai ver muito ainda disso aqui mais para frente, mas de forma simplória é isso. Certo, nós vamos entrar em interfaces e repositories. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui na pasta use case, criar um arquivo chamado ports. Esse arquivo define as portas do padrão ports e adapters. Basicamente, o use case diz o que precisa e o repositório diz como fazer, tá? E as interfaces, elas ficam aqui e não no repository por causa do princípio de inversão de dependência, a letra D do Solid, né? Módulos de alto nível, no caso o use case, não devem depender de módulos de baixo nível, né? No caso repository. Ambos devem depender de abstrações. Basicamente, quem precisa define o contrato, que no caso são as use cases, e quem fornece, que é os repository, que se adapta a ele. Vamos começar criando as nossas interfaces. Primeiro vamos importar aqui sistema pedidos domain. Aqui nós vamos importar as nossas entidades. Vamos começar com o primeiro repository, que é o cliente repository. Cliente repository interface. Ele vai ter o método salvar main cliente, vai ter o método listar todos, que vai retornar um slice de cliente, ponteiro no caso, né? Buscar por índice, vamos passar o índice como parâmetro e vamos retornar um erro. Aqui a gente vai pode retornar dois parâmetros de retorno, né? E vamos ter também um método de gerar um próximo ID. Beleza. Agora, essa interface, ele é o contrato que qualquer repositório
de clientes deve cumprir. A gente vai implementar um repository para salvar em memória. Mas amanhã pode ser que a gente tenha um repository utilizando MySQL, um outro utilizando Mongo e etc, né? Caso isso aconteça, o use case ele não precisa mudar. Só caso eu tenha um novo repository depois, o único lugar que muda vai ser lá no main.go, onde a gente vai montar todas essas peças. Conforme a gente vai desenvolvendo algumas coisas que eu tô antecipando, talvez vão fazendo mais sentido, tá? Agora vamos criar a interface do produto. Vai ter um salvar, listar todos, buscar por índice e o próximo ID. E agora a interface do pedido repository vai ter o salvar, o listar todos e o não vou buscar por índice, o próximo ID. Beleza, as nossas interfaces por hora é isso. Acredito que a gente não vai precisar mexer em nada aqui para terminar esse projeto. Em questão de Solid, nós temos 3 caras aplicados aqui, né? Que é o princípio de inversão de dependência, né? Que são as interfaces aqui no use case e não no repository. O princípio de segregação de interface. Cada entidade tem a sua própria interface, né? Com apenas os métodos que ela precisa. E o princípio aberto-fechado, né? Que para adicionar um novo repository, por exemplo, Postgres ou Mongo, é só criar uma nova struct, né? Esse arquivo aqui não precisa mudar nada. Fechou? Agora vamos para nossa camada repository. A camada repository, ela é a camada de infraestrutura e ela que traduz o mundo externo e o contrato definido pela interface que nós estamos criando aqui no, por exemplo, cliente repository. Vamos começar criando o nosso primeiro repository, que vai ser o cliente. Aqui nós vamos importar nossas entidades. Vamos criar aqui a nossa repository, que vai ser memória cliente repository, que vai ter um cliente slice de ponteiros de cliente. Agora vamos criar o construtor. Fechou. Esse construtor, ele cria um repositório vazio pronto para uso. Show. Agora vamos criar a função de salvar. Ele até puxou aqui, ó. R.clientes. Que bugado, ele trouxe o produto aqui. Cliente. R.clientes IP. Um ponto para explicar que essa função salvar, que antes eu estou passando entre parênteses a minha struct memória cliente repository. Esse método salvar, essa função salvar, ela é uma função essa struct vai conseguir acessar essa função salvar. É como lá dentro, em outra linguagem orientada a objeto, que você tem a classe e os seus métodos. Esse salvar é como se fosse um método da classe memória cliente repository. Deu para entender, talvez? Vamos criar os outros métodos, listar todos, e mais simples, retorna os clientes. Vamos fazer o buscar por índice. Esse aqui é um i menor que 0, perfeito, senão ele retorna clientes na posição do índice. E agora vamos criar o próximo ID, clientes mais um. Ótimo. Essa forma que a gente está fazendo aqui pode, no nosso escopo aqui não tem problema, mas se tivéssemos uma função para remover cliente, aí teríamos problema, porque, né, eu ia salvar com o índice 3, eu poderia remover ele, o próximo eu poderia remover o 2, o próximo que eu salvar vai salvar com o índice 3 de novo, né? Mas como isso não está no escopo aqui, foda-se. Então, o repository basicamente é isso, né? Vamos criar a struct.
ela vai acessar, ela vai ter um slice de clientes. Vamos ter o seu construtor que vai criar esse repositório para uso. E e aqui temos todos os métodos que foi definido lá na interface. Salvar, listar todos, buscar por índice, próximo ID. Lembrando que quando eu coloco esse carinha atrás do nome do meu método, eu estou dizendo que esse método, função, costumo falar método, às vezes função é putaria. Mas sempre que eu coloco esse cara, colocando qual que é a minha struct, essa função, ela se torna uma função da minha struct, tá? Se eu tiver lá uma variável que recebe essa struct, essa variável vai acessar a função salvar, tá? Beleza, agora vamos criar a interface de produto. Interface não, desculpa, repositório. Aqui vamos importar o nosso domain. Vamos criar memória para repository, vai ter produtos. Meio bugada essa IA aqui do Golang, fazendo produtos, ele puxou clientes, puxou produto. Agora vamos criar o novo memória, produto repository, nosso construtor, produtos, ótimo. Agora vamos criar as funções salvar, beleza, função, agora listar todos, vamos criar a função de buscar por índice, já vamos fazer esse próximo ID já que ele trouxe, né? Mais um, e a nossa função buscar por índice, fechou, opa, buscar por índice, vamos ver como é que está definido aqui no produto. Buscar por índice. O que tá de errado? Ah, tá. Aquele bug que eu falei, ele puxou cliente em vez de produto, eu não tinha visto. E aqui, olha só, tudo ele puxou clientes. Aí, show de bola. Bom, nosso repository de produto tá feito. Temos a struct, o construtor e as funções para satisfazer aquela interface. Agora vamos pro repository de pedido. Vamos importar nosso também. Vamos criar o nosso struct, memória, pedido repository, pedidos, beleza, vamos fazer o nosso construtor, novo, memória, pedido repository, vai retornar pedidos make. Show, agora vamos criar os nossos 3 métodos, né? Que é o salvar, memória, pedido repository, beleza, vamos criar o método listar todos, pedido repository, listar todos e o método próximo ID, return mais um. Feito. Nossos 3 repositórios estão criados. Se eu não me engano, não está faltando nada. Falamos aqui sobre o que é utilizado do Solid, né? Que é o princípio de responsabilidade única, o princípio de segregação de interface e o princípio aberto-fechado. Sobre UI, essa é a nossa camada de apresentação, que vai ser uma interface via terminal. O que essa camada sabe? Ela sabe exibir opções no terminal, ela sabe coletar os dados do usuário, ela sabe chamar os use cases e sabe exibir os resultados. O que essa camada não sabe? Ela não sabe regras de validação, porque isso fica nos domain. Ela não sabe como os dados são persistidos, isso é função dos repositories, e ela não sabe a sequência de operação, as regras de negócio para, por exemplo, criar um pedido, isso fica no use case, beleza? Qual que é o impacto dessa separação? Por exemplo, agora nós temos uma interface que é via terminal. Digamos que eu queira futuramente fazer uma interface HTTP, eu crio apenas um novo pacote HTTP e injeto esse HTTP no lugar do UI. E meus use case, repository, domain não sofrem nenhum impacto.
Então vamos começar criando nosso arquivo. Eu já criei um arquivo aqui de input, que é as funções para capturar o que o usuário digita no terminal, tá? Então vamos começar criando o nosso menu. Bora lá, vamos importar alguns pacotes. Vamos botar o format e vamos o nosso domain. Depois eu explico por que eu preciso importar o domain e importar o nosso use case. Agora vamos começar criando a nossa struct menu. Ele vai ter o cliente use case, vai ser cliente use case, vai ter o produto use case e o pedido use case. Vamos criar aqui o nosso construtor, o menu, use case, o produto e o pedido. Isso aqui vamos quebrar para cá. Bom que a IA já vai completando para mim, já sabe o que eu quero, né? É perfeito. Agora vamos criar a nossa função para inicializar. Menu, ela vai se chamar iniciar. E aqui vamos começar, ela vai ter um bem-vindo ao sistema de pedidos. E agora vai ser muito parecido com o que a gente fez lá no projeto, que era um script só, né? Vamos começar aqui, vamos criar uma função para exibir o menu. Exibir o menu. Ele vai ir no sistema de pedidos. Cadastrar cliente. 2, cadastrar produto. 3, cadastrar pedido. 4 vai ser listar pedido. O 5 vai ser sair. Beleza. E agora aqui vamos começar. Vamos seguir o padrão. Só um M. E aqui m.exibir menu. Beleza? Vai exibir o menu pro cara. E aí, int opção. Erro. Escrevi aqui, né? A frase entrada inválida. Aqui esse erro aqui a gente está validando, né? Se o cara digitou alguma coisa errada, diferente das opções. Nada impede do cara digitar um A, um B, um C. E as opções é só do 1 ao 5, tá? E aí, vai ter que executar agora uma opção. Vamos criar esse método. Menu, executar opção. Ele vai receber por parâmetro a opção inteiro e vai devolver um boolean. Então vamos lá, switch, opção, case 1. Eu vou criar só as funções aqui para não cadastrar cliente, cadastrar produto, cadastrar pedido, listar pedido e acho que é isso. Beleza, agora. Se for um, então vamos cadastrar aqui. Eu não gosto de fazer assim. Vamos montar aqui os métodos cadastrar cliente. Aí depois a gente volta aqui e só monta aqui o switch de executar a operação. Vamos então cadastrar clientes. Nome, vamos pegar o nome. Linha, nome. Idade. Erro na entrada. E vamos dar um return. Agora já vamos usar a nossa primeira use case, que vai ser o cliente use case ponto cadastrar cliente, passando o nome e a idade. Opa, aqui eu só optou, beleza. Erro na cliente e return. Tudo certo. Esse aqui mesmo, cliente cadastrado com sucesso. Tá, o que a gente tem aqui? A gente chama o lerlinha para pegar o nome, depois o lerint para pegar a idade. Valida se o cara não escreveu nada zoado na idade. Depois a gente cadastra o cliente, valida se não deu nenhum erro, eu apresento o erro que eu quiser. E no fim dou uma mensagem que o cliente foi cadastrado com sucesso. Vamos agora para a função de cadastrar produto. Cadastrar produto, vamos pegar o nome, preço, load, isso. Se tiver erro na entrada, return. Agora vamos cadastrar o produto. Opa,
produto, cadastrar produto, passando nome e preço, erro no produto, return e tudo dando certo. Produto cadastrado com sucesso. Beleza, a de cadastrar produto aqui segue o mesmo padrão de cadastrar cliente, né? Vamos enter aqui para dar um pouco de espaço. Beleza. Agora vamos para cadastrar pedido. Cadastrar pedidos. Vamos buscar os nossos clientes. Ponto. Listar clientes. Se a quantidade de clientes for 0, erro na clientes, return. Se não tiver clientes, o cara tem que cadastrar, né? Agora a mesma coisa para produtos. Feito. Aí agora a gente vai precisar... Vamos criar uma função para listar os clientes. Vamos chamar de exibir clientes. Ele vai receber os clientes. Vai ser domain. Não vai retornar nada, mas ele é teste struct. Clientes disponíveis. Tem um for. Não, tem que seguir. Beleza. Aqui são os clientes que a gente vai ter. Então vamos criar uma de exibir os produtos. Listar produtos. Receber os produtos. Slice. Produtos disponíveis. Fechou. Vamos criar também um para listar os pedidos, né? Que ele não vai receber nada por parâmetro, porque a função dele é apenas listar, né? Não vou estar recebendo pedidos. Validar. Erro no pedidos. Return. Aí agora vamos colocar aqui uma lista de pedidos. Vou botar uns 2 tracinhos aqui para deixar mais bonitinho. Agora vamos deixar assim por enquanto. Fechou. Agora vamos voltar aqui para cadastrar pedidos. Cadastrar pedidos. Na verdade é cadastrar pedido. A gente vai estar cadastrando. Aí agora, depois que eu validei se tem produtos, nós vamos exibir os clientes. Passando os clientes. Depois vamos selecione o número do cliente. Beleza. Agora vamos exibir os produtos. Exibir. Como é que eu criei? Listar produtos. Vamos exibir. Pronto. Produtos. Agora vamos fazer a mesma coisa. Pegar o ID que o cara selecionou, o índice. Fechou. Agora listamos os clientes. Validamos, né? Se existe cliente, se existe produto. Caso todos sim, a gente lista o cliente para o cara ver. Ele seleciona um. Se der erro, retorna. Se não, exibe os produtos. O cara seleciona o produto. Se der erro, ele retorna. Agora a gente pode... Não, falta quantidade. Quantidade, erro. Beleza, agora temos tudo que precisa para salvar. A gente passa o cliente, produto e a quantidade. Erro no pedido, return e pedido lista. Pedidos. Eu dupliquei aqui. Agora eu acho que temos todas as funções para executar a opção, né? Vamos lá. Case 1, a gente só vai chamar o cadastrar cliente. Case 2. Deixa eu só arrumar aqui. Case 2. Cadastrar produtos. Case. Eita, caramba. Case 3 vai ser listar pedido. Case 4 vai ser o listar pedidos. Case 5 vai ser encerrar o sistema. Encerrando o sistema. Até mais. E vamos dar um return false. Default vai ser opção inválida. Opção inválida. Tente novamente. E return true. Então, basicamente, as opções: cadastrar cliente, produto, pedido, listar os pedidos. Se ele digitar 5, ele sai do sistema e retorna. E se não, ele retorna um true para continuar o sistema funcionando, né? Então agora vamos voltar aqui no nosso e iniciar o nosso menu. Entrada inválida. Aqui se der erro, aí eu dou um continue para ele continuar no loop, né?
até ele digitar 5. E aí, se o nosso executar a opção, passando a opção por... Então, quando aqui retornar um false, né, ele vai dar um break. Enquanto for true, ele vai executando o for. Então, a nossa camada de apresentação é isso. E vamos falar sobre o Composition Root, que é a nossa entrada da aplicação. O que é o Composition Root? É o lugar do sistema onde ele vai conectar todas as peças que a gente criou até agora. Esse é o componente mais sujo do sistema, né? Ele conhece tudo que tem no sistema, né? Ele conhece as use cases, o repository, domain. Então, é o cara mais sujo. Então, vamos começar. Deixa eu apagar tudo aqui, deixar só o pacote main. Vamos importar a UI e vamos importar use case, beleza? E agora vamos criar a nossa função main. Nós vamos começar criando a variável do repositório, cliente, produto repo e pedido. Por que a gente está criando os repositórios primeiro? Porque é com os repositórios que a gente vai injetar nas use case. Então a gente sempre começa importando por sequência de dependência. Me fugiu a palavra dependência. O que acontece aqui? Nós estamos utilizando o memória repository. Que o que é? A gente está gravando os dados na memória. Se por acaso acontecer de eu futuramente ter que implementar, não vou mais salvar em memória, eu vou salvar em Postgres, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar criar as repositories do Postgres e aqui eu só mudo a importação de memória repository e pronto. Minha camada de negócio e de domínio não sofre nenhum impacto, tá? Agora vamos criar as use cases. Use case ponto produto pedido. Aqui é muito importante prestar atenção na importação, porque eu uso o pedido, eu uso o cliente e o produto dentro do pedido, né? Então tem que seguir a lógica. E aqui é novo cliente use case e passando o nosso repositório como dependência. E aqui também eu escrevi tudo errado. Produto, vou confiando aí no autocomplete, ó, que é cliente. Só vi depois que ele começou a gritar aqui, eu percebi que estava errado. A gente chama o construtor aqui, tá? Beleza. E aqui também. Novo produto. Passando o nosso repository e novo pedido, passando o nosso repository. Aqui eu já... E aqui no pedido, nós temos 3 dependências, né? Que vai ser... E no pedido eu vou precisar usar o repositório do cliente, né? Para buscar os clientes e de produto também, né? Cliente e produto. Muito bom. O próximo passo é a gente criar o nosso menu. Vamos chamar nosso menu, novo menu, passando também o cliente use case, produto use case e pedido use case. E aí depois é só iniciar o programa. Nosso componente root é isso. Claro, vamos testar para ver se está tudo funcionando, né? A gente só foi codando e não testou. Como o compilador não está gritando, eu imagino que esteja tudo funcionando, né? Aí, ó. Apareceu 2 vezes. Bem-vindo ao sistema de pedidos. Um tá aqui e o outro tá aqui. Então, aqui a gente pode tirar. Vamos de novo. Vamos lá, cadastrar um cliente. Nome Rafael. Idade 38. Beleza, cliente cadastrado. Agora vamos cadastrar um produto. Um televisor. Preço 1000. Agora vamos cadastrar
cliente e o produto disponível é o 0 também, né? Aqui já temos algo para alterar, né? Ali na listagem fazer o índice mais 1, né? Para começar do 1 ficar melhor, né? E a quantidade 2 TV eu quero. Pedido cadastrado com sucesso. Temos outra coisa para arrumar aqui, que ele está mostrando a posição da memória em vez do valor, tá? Mas aí depois a gente ajusta. E aí a opção 4, que é listar o pedido. Ele vai listar o pedido 1, quantidade 2 e o valor, né? Aqui a gente já pegou um... Bom, a gente foi fazendo direto, até que tá bom. Pouca coisa para arrumar. E a opção 5, que é sair. Então é isso. É a refatoração aí do nosso script de cadastro de pedido, utilizando aqui o básico de arquitetura limpa. Se ficou com alguma dúvida, algum questionamento, ou se eu falei alguma bobeira, escreve aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu!